Boa tarde, sétimo ano. Tudo bem? Estamos de volta nessa sexta-feira para mais uma aula de religião. Nós vamos dar continuidade do assunto anterior, que tem por título Novas Situações, Nova Compreensão. Então, Deus estava em todo lugar e criou tudo. Dando continuidade à nossa aula, vamos lá nesse tópico. A Arca da Aliança desapareceu quando o templo foi destruído pelos babilônios. Aí começa uma grande desgraça. O povo é vencido pelos babilônios. O templo é arrasado com a Arca da Aliança e tudo. Imagine a crise desse povo, deportado para a terra estrangeira. E Deus o que fez? Nada. Não mandou nem um raiozinho do céu para castigar os insolentes que destruíram a sua casa. E agora? Se Deus morava no templo, vai ver ele acabou junto ou será que não? Bem, o povo de Israel foi liberto do Egito e peregrinaram no deserto por 40 anos até chegar à terra prometida, que é a terra Canaã. Depois de algum tempo, a terra ela é invadida pelos babilônios. Eles destruíram o maior símbolo do povo judeu, que era o templo e a Arca da Aliança. Ao serem destruídos esses símbolos, o povo passava na verdade por grande dificuldade, por grande sofrimento naquele momento, achava que Deus teria sido destruído juntamente com o templo e a arca. Foi no meio do maior sofrimento que o povo aprendeu a dar valor a um dado muito importante. Não era possível estar sem Deus na Babilônia. O Deus que eles conheciam não era só o protetor do povo, era o criador de tudo, da terra, do mar, do céu. E como havia sido tudo isso na Babilônia? Deus estava ali também. Foi a partir dessa experiência de exílio que os sacerdotes escreveram aquela história da criação que depois foi colocada no começo da Bíblia. Era um texto para ajudar o povo a rezar quando se reunia aos sábados. Servia para anunciar um sentimento muito animador. Deus é maior que o templo, é maior que o sol e a lua, que outros povos adoravam como deuses. Ele criou tudo e está em todo lugar. E o povo acreditava que nunca estaria desamparado. Bem, por algum momento, esse povo chegaram a pensar de que eles estavam desamparados, que Deus tinha abandonado, tinham deixado eles sozinhos, que somente cuidava deles enquanto estavam no Egito. Porém, Deus não nos abandona. Ele os acompanhava o tempo todo, sempre estava presente. Com a desobediência, o comportamento desse povo foi que fez com que Deus ficasse em silêncio e deixasse realmente acontecer, porque isso seria o que estava acontecendo no momento seria, vamos dizer, uma consequência de suas escolhas, mas que Deus sempre esteve presente. Ele sempre cuidou, sempre amparou, sempre providenciou o que eles precisariam. Descobrindo Deus como Criador do universo. Então, na imagem que mostra, vocês podem observar no texto, descobrindo Deus como Criador do universo. A imagem mostra pra gente que isso não seria possível ser criado realmente por mãos humanas, como a gente pode observar a extensão da criação na figura, entre terra, céus, enfim. E para demonstrar esse amor de Deus por cada um de nós, para mostrar que Deus nos ama, independente da nossa crença, independente da nossa religião, independente de quem você seja, Deus dá uma ordem a Jonas, que vá até Nínive, pregar o seu evangelho àquele povo, por amor que Jesus tinha àquele povo, Então Deus mostra para Jonas, fala para Jonas que todos os povos é importante para ele. E Jonas, ele se recusa a ir,
por achar que aquele povo de Nínive eram desobedientes, eram pecadores. E Deus manda, né? E Jonas desobedece. Ele vai até o meio do caminho e tenta desobedecer à ordem de Deus. E Deus faz provar a Jonas que o amor por aquele povo é tão grande como por qualquer um outro. E Jesus faz com que Jonas chegue até aquela cidade e faça realmente, e pregue realmente, né, o amor dele, como Jesus manda que Jonas pregue. Então Deus ordena a Jonas que vá lá e faça essa missão. Então vamos ler o parágrafo para melhor entender a história. Deus de todos os povos. Ter necessidade de apoiar-se em Deus como Criador universal foi um passo um pouco mais difícil que nem todos os acompanharam. Esse Deus Criador de todos não teria amor também a outros povos? Não estaria interessado em salvá-los? Gente que pensava nessa questão escreveu a história do profeta Jonas. Você já ouviu falar? Então, a história de Jonas. Deus chama Jonas para ir a Nínive, capital dos assírios, país inimigo. Jonas tenta fugir. É engolido por um peixe e vomitado 3 dias depois nas praias de Nínive. Vai dizer aos habitantes de Nínive que Deus não anda satisfeito com o que eles estão fazendo. O povo leva o recado a sério, faz a maior penitência e Deus cancela todas as ameaças. Ou seja, a missão de Jonas de ir até Nínive era realmente, né, pregar o evangelho, mostrar para as pessoas, falar do amor de Deus. E Deus não era satisfeito realmente com o que acontecia em Nínive. O povo era desobediente, faziam algo que desagradava, mas nem por isso Deus o deixou de amar. Por quê? Porque Ele ama a todos, sem extinção de pessoas, né? O que fazem ou deixam de fazer. Então, o amor dele por cada um de nós é bem maior do que as nossas ações, as nossas atitudes que o desagradam. A história de Jonas significa que Deus quer salvar a todos os povos. Pode ser uma mensagem bem atual para ajudar a construir mais diálogo entre povos e religiosos. Nos nossos dias atuais, isso não é diferente. Entre povos, entre religiões que nós conhecemos, nós temos variações de religião, mas isso não importa. O importante é que Deus, Ele os ama e que Ele está presente, né, na vida de todos. Basta que demos lugar para que isso aconteça. Então, quando Jesus manda Jonas fazer essa missão, Deus manda Jonas fazer essa missão, é porque realmente o amor dele é o que importa. As vidas para ele é o que importa, né? Então, na leitura do texto, a gente observou que Jonas passou 3 dias no ventre do peixe, né? É vomitado pelo próprio peixe e dá continuidade à sua viagem. Então, isso deixa bem claro que quando Jesus ordena, algo tem que acontecer, né? Então, era plano de Deus na vida de Jonas. Então, podia acontecer o que acontecesse na estrada até chegar ao seu destino, mas como era promessa, ela ia ter que se cumprir. Deus está com todos nós. O Novo Testamento dá um passo ainda maior. Os cristãos passam a ver em Jesus um espantoso sinal da solidariedade de Deus com os seres humanos. Reconhecem nele o próprio Deus vivendo vida de gente. E nem é uma vida confortável. Jesus anda no meio dos excluídos, é torturado e morto. O Novo Testamento apresenta isso como demonstração de um amor sem limite, sem limites. Então, antes nós não tínhamos, né, acesso a Deus, na pessoa de Deus. Então, ele era para a gente algo bem distante. Nós não tínhamos esse acesso. Antigamente, para ter acesso a Deus, os povos eram orientados a falar primeiramente com os sacerdotes. E eles, sacerdotes, era quem levavam nossas petições até Deus.
Então, no templo, tinha se chamado um véu, né? Que era chamado véu da separação. Então, de um lado ficava o sacerdote, do lado e do outro ficavam os povos que queriam falar com Deus, levar as suas petições até Deus. Eles não podiam realmente entrar no templo, não ter esse contato diretamente. Então, os sacerdotes era quem faziam esse papel. Ouvir o que as pessoas queriam, as petições que elas faziam, e eles considerados, né, como pessoas sagradas para poder entrarem no templo, é quem levavam suas petições até Deus. Então essa história, esse momento, ele passou. Então disse o véu da separação se rasgou. Foi quando deu-se a oportunidade, né? Quando Jesus realmente no Novo Testamento aparece como ser humano, tem uma vida de um ser humano normal, vive no nosso meio, e isso passa a ser mesmo espantoso, como diz o próprio texto, porque antes nós não tínhamos esse acesso. Então, depois, né, de tudo, ele aparece no Novo Testamento como um ser humano normal, que vive no meio dos outros, que sente fome, que sente sede, que sente dor. Então, nós reconhecemos como Deus em forma de ser humano. E isso nos deixa realmente confortável, né? Em saber que ele também sentiu as mesmas coisas, passou pelo que nós passamos e reconhecemos ele como Cristo, como Deus. Então hoje nós temos esse direito livre. Nós podemos falar com Deus a todo momento. Foi rasgado-se esse véu da separação, como já falei. Então, falar com Deus hoje é bem acessível. Qualquer pessoa pode falar do seu amor. Em qualquer lugar hoje nós observamos, tem gente falando, tem gente pregando, né? Falando da bondade, do que ele faz, dos milagres que ele faz, do amor que ele tem para cada um. Então, hoje falar de Deus não é mais tão difícil como antes. Nós temos essa facilidade, esse acesso. Temos hoje as congregações, né, as igrejas, onde nós podemos frequentar a nossa própria casa, porque ele realmente está em todo e qualquer lugar, certo? Então, no último parágrafo, só lendo aqui uma passagem rápida, que é João 13:1. Tendo amado os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. Ou seja, fala, né, mais uma vez, reforçando do amor de Deus por todos. A evolução de conceitos religiosos que se percebe ao longo da Bíblia também faz parte da mensagem. É um modo que a Escritura tem de estimular seus leitores a perceber o que Deus estaria querendo comunicar em cada etapa da história dos povos e das pessoas. Caberia então sempre perguntar: o que Deus gostaria que descobríssemos sobre Ele olhando o mundo de hoje? O que Ele nos ensinou, né, quando Ele esteve em nosso meio? O que Ele sempre pregava? O que Ele sempre falava para nós seres humanos? Uma passagem bem interessante de seu ensinamento, quando Ele diz: aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Isso Ele nos ensinava, né? A humildade, ensinava a amar, independente de que seja a pessoa. Ele nos ensina a solidariedade, nos ensina que nós devemos fazer como ele fez. Na verdade, ele manda nos espelhar nele, né? Fazendo o que ele fez. E observando a história dele de vida, enquanto esteve aqui na Terra entre nós, era voltada para seus ensinamentos em relação ao amor verdadeiramente. Não à exclusão, não ao preconceito. Então, nos seus ensinamentos, o que Jesus mais ensinava realmente, e que nós precisamos, né, até hoje, é realmente do amor. Esse amor, ele é maior, né? É o principal que nós devemos ter por todos os seres, independentes. Então, a nossa aula de hoje foi dando a continuidade. Encerra-se por aqui esse assunto, certo? Que nós venhamos a cada dia aprender mais,
buscar mais desse amor para com todos. E a atividade dessa aula eu vou deixar na descrição do vídeo de vocês. Até a nossa próxima aula.